Alô, alô, minha companheira, meu companheiro, companheire. Estamos começando mais um podcast das estrelas e hoje recebendo aqui um moço que tem muitas funções, viu? Ele é comunicador, terapeuta integrativo e apresentador de um quadro chamado Frequência na Rede TV, meu colega lá da Rede TV, mas no Espírito Santo, né? E Frequência agora vai também para a TV Gazeta Rio, é isso? Isso. Eu conheci agora, semana passada, eu fiquei sabendo que existe a TV Gazeta Rio, né? E é onde ele vai lançar esse programa também, Frequência, é isso? Frequência. Eu estou falando do querido Walter Araújo, maravilhoso. Eu quero saber o que é um terapeuta integrativo, quais são as terapias integrativas. Então, vamos começar por aí, querido. É um prazer, uma honra te receber. Mineiríssimo, viu? Maravilhoso. Sejam bem-vindos a Belo Horizonte. Leão, muito obrigado, um prazer primeiramente, meu. Você que é uma lenda e estar aqui com você, muito obrigado. A gente fica velho, a gente vira lenda. Mas é um prazer te receber. Gratidão. Então, as terapias integrativas, bom, meu trabalho começa há 17 anos atrás, onde eu pedi demissão do trabalho que eu estava, peguei um empréstimo e comprei no Senac todos os cursos que tinha de mãos. E dali, mas eu não fazia a mínima ideia. Você trabalhava com o quê? Eu trabalhava na área administrativa, trabalhava na área... Ainda voltei depois, nesses 17 anos, tem 8 anos mesmo que eu firmei, né, assim, só com as terapias integrativas, são mais de 100 atendimentos por mês que eu faço, e dali eu me encantei, porque vem a terapia chinesa, vem o Reiki, que é a terapia japonesa. Pronto, já estamos explicando aqui quais são as terapias integrativas. Isso, exatamente. E aí dentro desse meio nós vamos aumentando o leque, né, de abordagens, porque cada ser humano tem uma forma de abordagem, mas para mim mesmo pegou, assim, eu peguei mais forte, eu tive uma síndrome do pânico, onde atacou meu corpo inteiro, eu fiquei 8 meses fazendo exames de tudo enquanto era 2012. Tinha sintoma de tudo, fazer exame não era nada, ainda tem lá a pilha de 88 exames. E dali eu comecei a iniciar pessoas gratuitamente em Reiki nos parques de Belo Horizonte, que é a técnica de imposição de mãos, não é a energização. E nessa foram mais de 11 mil iniciações em Reiki gratuitas que eu fiz durante 6 anos nos parques. Dali começaram a me convidar para faculdades, aí eu achei muito engraçado. Aí quando você fala de Reiki, a gente vai para o campo da espiritualidade, né? Isso. Tem a ver com a mão, mas tem a ver com a espiritualidade, né? Isso. Como é que funciona o Reiki? Explica para mim. Então, eu sempre falo isso, às vezes, porque eu dou muitos cursos também, então tem muitas terapias, todas as terapias integrativas, não tem como excluir a parte energética, né? A terapia integrativa, ela chama integrativa por quê? Porque primeiro ela integra as terapias tradicionais, então nós não concorremos com a medicina tradicional, não exclui nenhum atendimento psiquiátrico, psicológico, ou seja ele qual for, mas ele integra porque está na lista do SUS também. Tem 27 técnicas, né? Dentre elas a principal hoje que eu sou conhecido trabalho, que é a constelação. Mas o Reiki em si, ele é a imposição de mãos onde canalizamos a energia do universo e passamos para o outro. Então dali a gente já parte realmente para uma outra realidade. Tá, eu conheço o Reiki próximo, mas pode fazer Reiki à distância também? Pode, existe o Reiki à distância. No Reiki 2 a gente aprende a enviar que todos somos um, né? Então eu consigo manusear a distância através do pensamento e da emanação de energia, nós conseguimos canalizar para qualquer parte do planeta. Agora, o Reiki cura? Olha, pessoalmente, eu já vi muitos resultados, assim, com a pessoa fazendo um acompanhamento médico, mas ainda mais pela iniciação. O que é uma iniciação? É porque no Japão, no Oriente, usa-se muito isso, né? Poucas palavras, símbolos e a colocação desses símbolos nas mãos, na cabeça e nos corpos astrais. E aí um ritualzinho de 1 minuto.
né? E dali ele também tem uma força gigantesca, porque ele abre 21 dias de limpeza, entende? Essas limpezas eu já vi pessoas relatarem, as pessoas me relatarem coisas fantásticas assim. Do corpo recuperar e o médico falar, melhorou. Ok. Agora, o reiki, por exemplo, o reiki cura. Você já viu uma pessoa chegar com dor, por exemplo, e você faz uma sessão de reiki e ela sai dali ótima? Já. De tanto dores como reações físicas mesmo, de manchas, ou às vezes até durante a sessão apareceu uma mancha, né? E porque ela estava sentindo uma dor em tal local, de repente ela vem puxando dos corpos internos, da dinâmica invisível do ser, passa para o corpo, dele se dilui e a pessoa também não sente, de situações graves também, mas isso já em sessões mais prolongadas, né? Agora, como é que começou a sua trajetória, a sua jornada na TV? Porque quem te levou para a televisão? Então, como tudo na minha vida tem uma historinha, então eu vim caminhando com o reiki, depois fui abordando outras técnicas, né? Constelação familiar, apometria, os oráculos em si, e acompanha que as terapias holísticas é assim, ela não está ligada à religião, mas acaba que a crença religiosa ela favorece ou dificulta. A minha religião ela favorece, porque eu vim do kardecismo, depois me passei para Umbanda. Hoje eu sou umbandista. Então ela favorece porque é a mesma linguagem, quase, né? Só que a terapia holística é uma técnica. E dali eu vim fazendo, fiquei, né, conhecido lá em Belo Horizonte. A Umbanda, só não te querendo São muitos assuntos. A Umbanda ela é toda ligada à natureza, né? Ela é ligada à natureza, exatamente. A base da Umbanda é a natureza. São os orixás, os guias de cabeça, mas a montanha, o mar, o ar, né, o sol e essa interação. E dali, ano passado, eu estava na praia, quando eu tive uma visão, estava caminhando na beirada da praia, lá no Espírito Santo, ainda falei brincando, falei, eu tive uma visão, eu vou ter um quadro de 5 minutos na TV. Bom, passou, já cheguei em Belo Horizonte e uma pessoa me convidou para uma entrevista, eu falei, deve ser isso, né, que eu percebi, porque a gente acaba que usa muita intuição, né, você fala, eu devo ter percebido isso. Deu uma entrevista para a Band, depois uma outra para o SBT e passou. Aí depois aparece o Rodrigo Oliver nos algoritmos do meu celular. E aí eu abracei a causa e hoje estamos aqui, 8 meses, já tem 8 meses o quadro. Nosso querido Rodrigo Oliver, que também é meu colega lá da Rede TV Espírito Santo e que é um super astro ali do Espírito Santo, né? Ele tem um programa de muito sucesso lá. E ele sempre traz pessoas, traz novidades para o programa dele, quadros novos, e aí lançou o seu quadro, é isso? É verdade, isso. Aí lançou meu quadro e para mim é uma caminhada completamente nova. Eu não imaginaria, né, essa caminhada, mas eu gostei do desafio, porque quanto mais a gente pode dar voz, né, a coisas boas para pessoas, mostrar principalmente no mundo hoje em dia, onde está todo mundo muito adoentado, só notícias ruins. Então, quando você vem trazendo, olha, existem outras realidades, você pode levar para o seu corpo ali com uma meditação, com uma respiração, com um yoga, né? Agora, como é que chama o programa do Rodrigo Oliver? Tá na Rede. Tá na Rede. Isso. Você tem um quadro dentro do Tá na Rede. Isso, eu tenho um quadro. Como é que chama o quadro? Frequência. É o mesmo que agora o Rodrigo está levando também para a Gazeta Rio, é isso? Isso, que aí agora eu vou ter 1 hora, eu vou coordenar esse de 1 hora na Gazeta Rio. Quiser parceria, pode entrar em contato também para colocar o quadro lá, fica à vontade. E aí veio tudo de uma vez, muito rápido, e eu gosto de desafios também, sabe? Mas aí, e você como apresentador de televisão, você percebeu que você se deu bem? Olha, eu ainda estou aprendendo. Às vezes na hora que fala gravando, dá uma travada. Aí eu tenho uns 5 minutos, 1 hora para gravar. Por isso que eu prefiro fazer ao vivo. Ao vivo você erra, você conserta. O negócio de gravando é meio complicado. Agora, a ideia de levar a terapia integrativa para o ar
veio de quem? Foi o Rodrigo que teve essa ideia? Não, eu achei até muito interessante, porque quando a primeira fala dele já foi assim, olha, você pode falar do que você quiser. Eu falei, do que eu quiser mesmo? Não, pode falar do que você quiser. Eu falei, tá, eu vou falar e você filtra aí. Entendi. E ali, é porque às vezes, por causa da TV, às vezes pode ser um pouco delicado você falar Sim. de certos assuntos, né? Como, enfim, por exemplo, a constelação familiar, que é uma técnica alemã, que ela leva em conta a ancestralidade, pai e mãe, né? Onde tem até uma série, Uma Nova Mulher, muito boa, por sinal, recomendo. Agora, mas tem assuntos que são um pouco mais delicados, mais difíceis de você falar na televisão, Sim. até porque talvez o público não entenda. Mas você, pelo visto, você sabe explicar. Sim, eu gosto de dar exemplos muito práticos, né? Porque todo mundo sente alguma coisa, todo mundo já teve alguma experiência estranha, todo mundo estava com uma dor de cabeça e de repente passou a mão e a dor de cabeça saiu. Sim. Agora, como foi esse processo para transformar a terapia integrativa em conteúdo acessível? É isso que a gente está falando aqui, né? Isso. Como é que você conseguiu traduzir? Né? Porque é uma coisa quase invisível, a terapia integrativa, né? É invisível, totalmente. As terapias integrativas são quase impalpáveis, São né? impalpáveis. Como é que você faz para passar isso na televisão? Isso, é porque, como você bem disse, o resultado ele é bipessoal, né? Então, eu estou aqui com uma apometria, que é a técnica de comandos estados, começo a fazer, de repente, a pessoa, nossa, realmente mudou. Sim, né? sim. E depois os efeitos práticos. Então, eu tento abordar dentro de uma linguagem, primeiro, que eu já tenho um costume de dar os cursos, então, de levar a pessoa àquele entendimento. Por exemplo, assim, uma radiestesia, que é com o pêndulo, eu falo assim, olha, a radiestesia é para aquele cômodo de sua casa, que você tem aquela casa maravilhosa, tem aquele cômodo com aquela televisão, tudo arrumadinho, mas ninguém consegue ficar lá dentro. Tem uma energia ali, a pessoa vai entender na hora que tem algo estranho ali. A gente sempre tem um lugar que a gente sabe que acontece. Coloca um cristal, uma espada de São Jorge. E isso ajuda? Ajuda. Os materiais, né? Mas tem que saber o material certo e aonde colocar, Isso, né? aí precisa do auxílio. A espada de São Jorge a gente nunca erra nela, não. O cristal também é sempre muito bom, né? Cristais branco até vermelho, mas na altura do corpo, acima da cintura. Os mais escuros, à altura do chão. Como é que é? Sim, é porque a nossa energia ela vibra do vermelho, né, que é a parte de terra, dinheiro, sexualidade, laranja, que é o prazer, saúde, vitalidade, amarelo, manifestação, verde e rosa, amor incondicional, azul índigo, comunicação, violeta, intuição e branco cristalino, fé, conexão. Abaixo disso, os cristais mais escuros, por exemplo, às vezes a pessoa vai com um ônix na altura do peito. Ok, vai num grupo, anel, ok, ali coisa rápida pode, mas não fique com ele sempre. Então, os mais amadeirados, escuros, aí esses são mais da cintura para baixo. Olha, não sabia disso. Isso aí é assim que eu vou abordando. Então, por exemplo, uma mesinha que tem pedras, mas baixinha assim, pode. Pode. Assim, coisa que não. Algumas coisas que não vão ficar, por exemplo, muito tempo no seu corpo. Porque, por exemplo, tem pedras de obsidiana negra. Por exemplo, a obsidiana negra tem muita gente que tem medo dela. Porque ela é o que? Ela é a lava solidificada. Então, qual que é a função dela? Trazer de dentro e expor para a pessoa. Entende? Então, por exemplo, às vezes tem gente que anda muito tempo. Tem gente que anda muito tempo com ela. Expor, você quer dizer, é a intimidade? Para ela mesma. Não, para a própria pessoa. Não é para o outro, não. Entendi. Mas a mesinha, ok? Não, os cristais são sempre muito bons. É aquilo que fica muito tempo junto ao corpo que às vezes é mais delicado. Certo. Sabe? Aqui, por exemplo, eu tenho esse anelzinho. Ótimo. Perfeito. Eu não fico também o tempo todo com ele. Agora, como você conduz o programa? Quer dizer, você apresenta e você escolhe um tema para aquele dia? Como é que funciona? Isso. Eu convido também muitos terapeutas, porque nesse meio ele é muito criativo, né? Assim, você divide com outros colegas? Eu convido, eu entrevisto as pessoas também. Eu vou buscando, por exemplo, uma dança, né? Como tem a Rosa, que eu convidei há pouco tempo para ela poder fazer. Ela é uma bailarina conhecida lá em Belo Horizonte e tal, e ela está fazendo trabalho com as mulheres, trabalho
trabalhos em grupos. Então, eu vou dando voz às pessoas para o pessoal poder ver. Igual ontem eu gravei o que vai no ar no domingo, o Scala Hawking, que é o que fala das escalas das emoções. E aí eu vou tentando trazer pequeno, porque são 5 minutos, não é? Então eu vou procurando trazer pequenas pílulas para... o seu quadro tem só 5 minutos. Tem 5 minutos Agora, só. o programa tem 1 hora. O programa ele vai ter 1 hora, e aí ele estreia agora sexta-feira. Aí você vai trazer mais gente. Eu vou trazer mais gente, porque 1 hora falando, eu falando sozinho, as pessoas não vão aguentar, né? Se bem que você fala muito bem. Agora, qual é o maior desafio de falar sobre espiritualidade na TV? Então, graças a Deus, até hoje eu não tive, nesse sentido, eu não tive nenhum hater, não. Assim, eu já tive, até hoje não, espero continuar não tendo. Sim. Mas às vezes eu também, por exemplo, teve ano passado, que foi dia 15 de novembro, que foi o aniversário da Umbanda, e aí eu dirijo uma casa de Umbanda? Dia 15 de novembro. 15 de novembro. Eu lembro que o ano passado eu comemorei no meu programa de rádio. Sim, sim. Que tinha um umbandista lá, um professor de Umbanda e tal, que é um especialista em Umbanda, né? Sim. Então, aliás, foi com ele que eu aprendi que a Umbanda é baseada na natureza e tudo mais, né? E aí eu dirijo a casa e eu gravei a casa. Eu gravei no altar com as guias falando, gente, dia 15 de novembro é o dia da Umbanda. E aí, assim, a forma que você perguntou sobre como abordar na TV, né, as dificuldades, assim, eu tento abordar ela de uma forma neutra, porque eu considero também as religiões como uma forma de acesso, assim como a terapia integrativa. Certo. Só que a terapia integrativa é para ela integrar o ser, né? Que às vezes uma dor de cabeça, por exemplo, enxaqueca em constelação, não é que é uma fórmula mágica, mas a enxaqueca em constelação, por exemplo, é ancestrais que não ficaram com quem amava. Entende? Geralmente dá isso no campo. Então, isso é o que integra. Então, eu entendo que eu abordo a parte espiritual também dessa forma. Agora, como é que faz? Por exemplo, tem uma dor de cabeça, como você fala, uma dor frontal. Como é que você consegue tirar? Entendi. Então, ali que geralmente, por exemplo, eu separo, quando eu vou, né, na parte do atendimento integrativo, eu separo mais ou menos 2 horas. E aí, a primeira coisa que eu pergunto à pessoa é se ela está fazendo algum tratamento médico. Aí a pessoa fala, não, eu já fiz exame, estou fazendo e tal, não encontrou nada e tal. Eu falei, beleza, então vamos lá. Aí eu busco primeiro eu escuto a pessoa. Pergunto se ela não tem aquele histórico, então às vezes mesmo uma folha mesmo, eu tenho um pé de amora lá em casa, às vezes vai a um benzimento mesmo, entendeu? Mas quando não, pelo reiki, tem uma técnica também que é bem legal, a barra de Axis. Ela é muito interessante, é uma técnica americana. O que é uma barra de Axis? Barra de Axis, então, é uma forma de acessar, são pontos na cabeça onde a pessoa se deita na maca e nós tocamos na cabeça da pessoa. E fica 1 a 5 minutos em cada ponto. Então são 10 pontos, uma sessão mais ou menos 50 minutos. É maravilhoso. Você tem que saber os pontos certinhos, tem que ser uma pessoa especialista. Isso, a pessoa tem que saber. E onde são esses pontos, mais ou menos? Eles ficam na base da orelha. Tem 4 locais que ficam em torno da orelha. Aí é como se fosse assim, para explicar mais fácil, aquela bola da eletricidade estática, quando você coloca a mão, sai o raiozinho e conecta, a barras é esse raiozinho. Aí ali é onde vai descarregando os pontos de vista, digamos assim. Por exemplo, aquilo que me dispara gatilhos passados, se alguém chegar gritando e eu fui criado por alguém que gritava muito, logo eu estou remetendo àquela pessoa, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. E a técnica do Barras, ele é legal porque ele é o contrário das outras técnicas. Entendi. Porque as outras vão atrás explicando, isso, porque isso e aquilo. Não, o Barras só descarrega aquele ponto e a pessoa levanta, parece que recebeu uma massagem. É mesmo. E a gente falou do reiki à distância. Como é que funciona? De repente eu, sei lá, estou em algum lugar, te mando um recado e falo assim, eu estou passando por esse problema. E aí você coloca a mão e emana
Isso, energia. isso é no Reiki Usui, ele tem 4 símbolos, onde um é o físico, o segundo é o emocional, o terceiro é o mental e o quarto é o espiritual, são os âmbitos do ser. No Reiki à distância, por exemplo, se for uma coisa rápida, alguém me falar, você manda uma mensagem, volta, me manda um Reiki aí. Fala, ó, então senta aí 10 minutinhos, para 10, 15 minutinhos que eu vou mandar para você. Coloco os símbolos na minha mão, mentalizo o seu nome e emano por entre minhas mãos aqui, canalizando para você durante 15 minutos. Esses símbolos, o que seriam? Um se chama Shokurei, que significa físico. O do Reiki 2, o Sereiki, que é o emocional. O Honshaze Shonen, ele tem 23 traços. As pessoas sempre falam que é um curso para o Reiki 2 e outro para fazer o desenho do símbolo, o yantra. Que é o que abre os portais, é o mental, e o Daikomyo, que é o espiritual, que é aquele que brilha mais sobre a humanidade, do que o Sol e a Lua é Deus, é o nome do símbolo. Então, e isso é para captação, e ali eu capto, e aí eu posso escolher o tipo de técnica, mas é sempre baseado assim, eu canalizando e emanando para você. Eu posso te emanar tem algumas pessoas que mentalizam num bonequinho, tem um bonequinho de Reiki lá, aí pode emanar por ele também. Não tem nada a ver com o bebê reborn. Não, os bebês reborn agora estão babados. Não, é um boneco qualquer. Não é um boneco qualquer, pode ser pelo joelho também, mentalizando a pessoa deitada. Como pelo joelho? Eu mentalizo a pessoa deitada na minha perna, como se a parte do fêmur fosse a pessoa, e ali eu mentalizo. Então é só o foco, onde eu estou colocando o focal, entendeu? E você tem esse retorno de pessoas que à distância foram curadas, por exemplo? Sim, tem muito histórico, assim, eu estou evitando de falar o que foi curado nessas situações, porque cada pessoa é uma, então o outro pensa assim, então se eu tenho isso, quer dizer que é porque a gente não sabe bem o porquê que algumas, não dá para explicar bem o porquê que algumas pessoas, assim, eu consigo entender por uma via energética, digamos assim, mas eu não sei porque que algumas, é difícil explicar, porque que algumas... São curadas e outras não. É tipo, e aí é isso que é contestado na terapia integrativa, né? Que a medicina contesta, que é, mas o mesmo padrão, que o mesmo remédio tem que fazer efeito para todo mundo. Só que no integrativo não é bem assim, cada um tem um histórico. Né? Sim, vai de cada organismo, de cada história. Falando em histórico, né? O que a tua jornada, o que a tua vida contribuiu para isso que você é hoje? Pois é, o próprio histórico familiar de criação, não fui criado com pai, minha mãe teve derrame quando eu tinha 7 anos, fui bem criado, tia Justa, o pessoal lá de Lagoa Santa, cuidou de mãe, cuidou de mim, e dali eu já cresci meio independente, mas meio solitário também, como um bom capricorniano, mais solitário ali no meu reino, e dali eu passava muito tempo na biblioteca da minha tia, então eu me lembrando disso, eu falava ali, eu ficava mais isolado desde cedo. E dali fui vendo uma outra visão perante a vida. Aos 14 eu caminhei sozinho para o kardecismo, ninguém lá de casa que se tinha notícia. E dali eu achava que era o mais radical. Você foi criado em que religião? Católico. E aí, de repente, você descobriu que... De repente, por fenômenos estranhos dentro de casa, eu caminhei. Lá em Pedro Leopoldo, eu atravessava para o outro lado da rua para não passar em frente do centro espírita. Depois eu estava lá dentro, porque era o único lugar que explicava. Mas assim foi até eu encontrar a terapia holística. Eu falei, não, esse é o meio termo que eu gosto, porque é algo que eu consigo manusear para outra pessoa e para mim mesmo. Olha que barato. Agora... todas essas alternativas que você tem, são várias terapias, tem uma preferida sua, uma que você diga assim, é mais por aí, eu acredito mais nessa? Olha, a que eu consigo, eu falo brincando, que a que eu consigo colocar toda a minha loucura em prática e mostrar para a pessoa ao vivo e a cores é a constelação familiar. Como é a constelação familiar? Então, pelo nome ninguém vem, né? Não, que as pessoas falam que choram,
que tem várias, né, reações assim inusitadas, né? Tem, é bem inusitado, é bem inusitado. Só que é tão impressionante, mas é tão simples porque está na frente da gente. Se não tivesse acontecendo, nem eu acreditaria. Porque eu sou muito pé no chão nessas terapias, Capricórnio, sabe? né? É, sim, demais. Ascendente Aquário, Lua em Touro. Eu vim Nossa para a Senhora. Terra. Aquário da expandida. Mas a constelação, eu faço de uma linha bem leve, tá? Primeiro explica como é que consiste a constelação. Ela começou com o Hellinger na Alemanha, ela é muito contestada, inclusive, assim, já gosto de fazer esse adendo, porque eu também não concordo com algumas coisas sobre, eu faço do meu jeito e funciona. Já são mais de 6.300 nesses últimos 6 anos, que eu faço muito, assim, em grupo e tal. E ela consiste no seguinte... Tem que ser em grupo? Não, ela pode ser com bonecos também. Ela pode ser com bonecos. Eu posso fazer, se eu pegar essa raio-x aqui e colocar ela como seu representante, o tema que você quer, eu vou colocando representantes e a gente consegue fazer. Não, mas eu pergunto assim, pode ser individual? Pode. Só você faz... Vai lá, é a pessoa e você? Pode, a maioria dos que eu faço. Porque tem pessoas que elas querem abordar, elas não querem abordar o assunto na frente de outras pessoas. Se bem que eu também consigo fazer perfeitamente sem ninguém saber o que é. Eu consigo disfarçar tranquilo. Entendi. Porque às vezes é importante a pessoa ver, sabe? Quando ela fala assim, olha, eu estou em sofrimento. E aí ela chega no... bom, em que consiste? A pessoa traz um tema, e ela quer ver melhor aquele tema. O que está acontecendo e aliviar aquele tema, porque o objetivo é esse. Então é o dinheiro. O dinheiro, eu ganho 1 milhão, sai 2, ganho 3, sai 4. Ganho, e aí quando vê, ficou mais ou menos do mesmo jeito. Aí a gente tem que ver onde é que vem. E na constelação, vou tentar resumir, na constelação a gente vai atrás das relações humanas. Já constelei, seja uma doença autoimune, já constelei pigarro, olha só. E sempre acha. E dali, a pessoa me conta o histórico, então o que é que eu busco? É o sintoma na vida da pessoa, como é que acontece, histórico, se ela lembra quando começou, repetição amorosa, é o que as pessoas mais constelam. Amor... eu tenho o dedo podre. Esse é clássico. Pego o marido horroroso, sabe? Esse é normal, esse é meu né? dia a dia. Seja qualquer uma das técnicas, amor, dinheiro ou existência, né? E até nos búzios também, no baralho, eu me arrisco um pouco, né? Então, eu vou atrás da dinâmica. Aí a pessoa traz, ela me conta, eu oculto. As pessoas que vão participar e vão constelar também estão lá esperando. Aí eu pergunto, da onde que vem? Histórico de pai e mãe, casamento de pai e mãe, tem isso? Lembra de avó, avô, que a bisavó pega no laço, ancestral que veio em época de guerra, né? E por aí vai, africano, né? Alguém que veio da África e tal. Bom, pega aquele histórico, vamos lá, isso é só para eu ter uma ideia do que pode aparecer, mas é inusitado. Sem ninguém saber da história, a pessoa escolhe uma pessoa para ser ela e uma pessoa para ser o tema. Atrás do tema, dinheiro, amor, vai vir a fala do qual relação humana, qual a linguagem que ficou gravada, porque até 7 gerações atrás influencia, qual que ficou gravado como manutenção de vida. É uma coisa como se fosse hereditária, mas no psicológico, é isso? Exatamente, só que só que dentro de um grande sistema. Eu explico assim, que é um sistema animal. É o mesmo sistema que fala que a árvore dá árvore, gato dá gato, pé de amora dá pé de amora, ser humano dá ser humano. Só que no ser humano, e esse sistema, ele tem uma memória fria, porque ele não exclui o que é bom e o que é mal. E aí o que o ser humano exclui é o que repete. Aí esse que repete, aí a gente só vai ver numa constelação, e aí de repente vem as falas que a pessoa fica, às vezes quando é muito duro que a pessoa vai constelar, ou eu falo com ela para não constelar. Eu falo, você quer constelar mesmo? Você não quer assistir mais algumas não? Que você já percebeu? Já percebi, eu já percebi. E como é que você percebe? E aí... É porque, bom, até pela experiência já de tempo, porque às vezes a pessoa não está aguentando mesmo olhar para aquilo, mas eu preciso, porque eu falo para a pessoa, eu não quero te jogar na lona, né? Daqui a pouco você vai para sua casa, eu fico na minha. O objetivo é só a gente descobrir para aliviar. E quando você entrega, aí depois, aí vem as falas, gritos, choros, raiva, enfim.
Histórias que a pessoa esqueceu de me contar, sai pela boca da pessoa, fala, não, isso aí aconteceu mesmo. E aí eu vou aferindo bem assim com a pessoa, não faço aquela constelação de astronauta, não, Sei. sabe? Não faço a pessoa pedir desculpa para quem a fez o mal, porque às vezes essa seria uma lógica de uma outra linha, mas não é assim que eu faço, mas dá certo também. E dali o final aí entram as frases curativas, que é tipo, eu falo brincando com uma mistura de divertidamente, né, que é aqueles desenhos, e aí a gente vai corrigindo isso no sistema, entregando histórias que não são suas, sabe? Tipo, a pessoa, eu não como abóbora porque minha mãe não come abóbora. Entrega para ela, isso é a história dela, não é sua. E ali, abre ali um espaço. E as pessoas desabam mesmo, choram, se abrem. Chora. É libertador. Quando é muito forte, o que a pessoa vai fazer, por exemplo, luto é muito dolorido, né? Luto de ser humano, luto de animal, esses aí, às vezes a pessoa chora mais com luto de animal do que porque ele entrou numa posição, porque a ideia da constelação é reposicionamento, retirar a pessoa da posição de outras pessoas para que ela tenha a própria história. Entendi. E aí nessa do luto, às vezes eu peço a própria pessoa para entrar e falar, vai lá e fala com sua mãe. Aí é como se a pessoa estivesse falando com a pessoa mesmo, ali todo mundo chora, até eu. Sim. E quando entre várias pessoas, de repente eu pelo menos ouvi falar isso, que a outra pessoa de repente pode significar a sua mãe, por exemplo. Mas é baseado nisso. Por exemplo, você vai constelar um assunto. Aí eu converso com você, ok? Você fala, Walter, eu não quero que as pessoas saibam. Ok, não precisa ninguém saber, não. Tem que fazer sentido para você. Aí você vai lá e pega uma pessoa para ser você, uma pessoa para ser o tema. Sei lá, enfim, um tema. Dali, pelas falas, o seu representante, ele vai tendo sentindo peso, é sinestésico. Lado esquerdo é pai, lado direito é mãe. Tá. Pelo lado, aí eu vou colocar a mãe. Eu coloco o pessoal, entra aqui como a mãe do leão, entra aqui como o pai do leão. Aí ali, se ficar só ali, porque aí um vai entrar na frente, aí começa a história, aí é um teatro ao vivo. E é isso mesmo, tem gente que fala assim, não gostei não, porque parece encenação. Eu falei, mas pior que é isso mesmo, é para trazer a linguagem que tá, mas a pessoa tá entendendo. Às vezes aparecem coisas óbvias, que a história é exatamente como a pessoa contou, às vezes aparecem coisas ocultas que a gente tem que ir atrás da história e tal. Agora, é uma sessão só? Ela é uma terapia breve, mas eu sempre falo com as pessoas. Tem pessoas que falam para a pessoa esperar 2, 3, 6 meses entre uma e outra. Eu falo para a pessoa esperar um mês, mais ou menos, se vê que tá tudo ok, mas é um negocinho. Fez fechou aquilo ali, entregou, acabou, próximo assunto, entende? Mesmo que seja da próxima vez, seja o mesmo assunto, vai dar história diferente, sem dúvida. Você fecha por assunto, né? Quer dizer, isso. Resolveu esse assunto, pode fazer uma outra constelação daqui a um tempo para resolver outra coisa. Tem muitas pessoas que relatam acelerações no processo da terapia convencional, porque ela acompanha a terapia convencional, apesar do sistema de psicologia não autorizar os psicólogos a fazerem constelação. Eu conheço vários que fazem. Porque acaba que já é uma técnica que ela já entrou para a linguagem dos terapeutas integrativos. Não tem nenhuma terapia integrativa que não tem essa linguagem primordial. Porque de tempos em tempos aparece uma técnica que muda a linguagem e a estrutura do todo, entende? Agora, para fazer tudo isso, é preciso ter muita bagagem, né? Aonde você aprendeu? Com quem você aprendeu? Como? Então, exatamente, a gente vai buscando, a de constelação eu fiz com Silka Maluta, a de bonequinhos, as outras, principalmente constelação, você tem que ler muito, participar de muita constelação, porque hoje em dia tem curso aí de 1 dia, 2 dias, eu mesmo lá em casa me arrisco a dar um curso livre, né, explicando para as pessoas, é assim que eu faço, de 4 meses, o de Reiki mesmo, eu fui iniciado por Sheila Teixeira até o nível 3, por Márcio Lima no último nível, a apometria eu fiz com Faisal Baracá de Brasília, e aí a gente vai buscando, e geralmente essas terapias assim, a não ser constelação que ela é mais longa,
Essas outras, elas são, às vezes, de 2 meses, 3 meses, sabe? Radiestesia. Então, todas elas, assim, a pessoa recebe e depois ela vai digerindo com o tempo, sabe? Que é uma reclamação, às vezes, dos terapeutas integrativos que estão começando, porque eles não acham o cliente. É porque o que acontece? É necessário passar pela sessão. Aí e vai num boca a boca. E o negócio ele vai aumentando. Pode colocar no Instagram, claro, tem que fazer propaganda mesmo, mas às vezes não é assim que funciona. E tem gente que se revolta, por exemplo, acha que é falso, que é... Já teve, já teve. Mas como graças a Deus, hoje ao longo do tempo, minha história ela ficou um pouquinho diferente, porque para mim, como eu fiz muita iniciação gratuita, Henrique acabou para mim numa forma involuntária de propaganda. Sim. Então, a maioria, 99% das pessoas que chegaram até mim, são de pessoas que já estão engajadas. Sim. Mas tem gente que às vezes vai assistir a constelação para poder constar mesmo, porque ela é o mais visual, né? Então, ela é onde... Mas aí a pessoa sai e fala, não, isso é palhaçada. E você tem um consultório onde você resolve essas questões? Tenho sim, lá em Belo Horizonte. Em BH? Isso. E onde fica esse... É no bairro Floresta, na rua Silveira 101, e aí os contatos... Bairro Floresta, rua... Silveira 101. 101. Isso. Pessoal de BH, mas quem quiser ir de São Paulo... Pode. Faço atendimentos online, faço atendimentos à distância, então pode marcar pelo Instagram, pelo meu WhatsApp. Você faz também à distância? Fazemos, sim. A maioria dos meus atendimentos são online, inclusive. São online hoje. Agora, como é que o pessoal te localiza? É arroba Walter _terapeuta integrativo. O Walter com W? Com W. Então, arroba Walter terapeuta integrativo. Terapeuta integrativo. Isso. E aí você pode atender online ou pode convidar para ir ao seu consultório. Claro, quem tiver próximo, porque às vezes eu gosto muito de sentir a pessoa, né? Porque ali é uma coisa que acontece ao vivo, né? Online também é maravilhoso, funciona, beleza, mas na impossibilidade... Agora, na TV, através da TV, você pode curar alguém, por exemplo? Olha, já tem algum... Eu vou te falar que eu não tenho experiência, não. Mas eu sei que tem algumas pessoas que dão, por exemplo, as energizações online, né? Tem um videozinho passando lá, fala para a pessoa se conectar e fazer. Por exemplo, o reiki eu nunca tentei, mas a apometria tem ela online, que a pessoa escuta e gera. Fala. E a constelação? A constelação ela dá para poder fazer vivência. O que é a vivência? Eu guiar uma meditação de cura da criança interior, por exemplo, que é onde reside 90% das memórias que se repetem durante a vida. Sim. Aí isso aí dá para fazer, porque como ela é muito... Ou então eu posso guiar uma meditação neutra, né, sobre a constelação. Por exemplo, vamos acolher o pai. Pai mesmo, a função pai é um, o homem é outro, entende? O pai é quem me gerou, agora o homem é a outra pessoa. Entendeu? Ali dá para fazer, porque como cada um tem uma história, né? E ali é onde a gente acolhe aí na função pai o dinheiro, profissão, trabalho, dar com o mundo, na função mãe as emoções, abundância, prosperidade. Agora, quanto tempo de profissão que você falou? Tenho 17 anos. 17 anos já de experiência, tudo isso. Agora, você recebe muita gente no seu consultório, assim, diariamente? Você tem um tempo de trabalho no consultório? Recebo. Eu trabalho geralmente sábado, domingo, segunda e terça eu trabalho 14 horas por dia. É de 6 da manhã, porque sempre tem alguém, por exemplo, que eu atendo da Austrália, Nova Zelândia, o pessoal do fuso horário diferente eu atendo cedo. Mas eu atendo uma média de 5 a 7 pessoas por dia.
E como é que você fica? Como é que fica a tua energia? No início, principalmente por técnicas mais densas, por exemplo, como a apometria, até mesmo a constelação, dependendo, porque você fica uma hora ouvindo a história densa da pessoa, né? Então, antes eu conseguia fazer 3 atendimentos só por dia, mesmo assim, bem espaçado entre um e outro. Hoje em dia eu estou tranquilo. Agora, você viaja para atender pessoas também, assim? Já atendi. Antes da pandemia eu dava muitos cursos. Eu já fui na Universidade Federal de Ouro Preto 8 vezes, na UNB em Brasília, já fui na UFSJ, né, de Divinópolis, o FMG foi uma palestra, na Faminas, essa foi a mais interessante, porque é dando curso de Reiki para 50 alunos de medicina, então eu me senti assim, né, aquela sensação meio eu chegando nos ETs, né, eu falei, nossa, o que eles vão, mas aí eu levei dados, então no final todo mundo é ser humano, E eles respeitam, quer dizer, a medicina respeita? Tem médicos que não, assim, está no SUS, tem um espaço, né, dedicado a, pelo menos no papel, tem alguma... A medicina integrativa. A medicina integrativa, isso. E aí nessa, né, que você havia perguntado se eu viajo, antes da pandemia eu viajava mais. Hoje em dia, nessa, né, reconfiguração planetária, eu fiquei mais em casa mesmo, de vez em quando que eu vou em Divinópolis dar curso e atender. Eita, beleza. Agora, o pessoal que quiser te contratar ou quiser te contatar, como é que faz então para te achar? Pode ser pelo meu Instagram, porque no meu Instagram tem o meu telefone também, tem o @Walter _ terapeuta integrativo. Já falou, né? Isso. E de lá pode me contatar, eu estou sempre, para variar, quando eu não estou atendendo, estou com o telefone na mão. Pois é, agora vamos falar do programa de televisão, porque você tinha 5 minutos, que é uma coisa. 5 minutos. Agora você vai ter um programa de 1 hora que estreia... Estreia sexta-feira, 11h30, na TV Gazeta, Rio, região dos Lagos. Ela pega a região dos Lagos e sul da Bahia. Ela é retransmitida pela TV Claro, canal 21.1. 21.1 na Claro. Isso. Maravilha. E aí esse programa, como é que vai ser? Como é que está a tua expectativa? Então, agora eu quero falar mais aprofundadamente, pegar mais aprofundadamente cada passo. Tem algumas parceiras também lá de Belo Horizonte, a Laís, a Simone também está junto. A Laís é uma terapeuta metafísica, a Simone ela tem uma escola de magia divina, então eu estou trazendo esses assuntos para a gente poder falar com uma clareza maior, né, com mais tempo, para as pessoas poderem entender, porque às vezes fala certo nome, metafísica, integrativo, todo mundo já se fecha, né? Não, isso ninguém nem se abre para poder entender. Uma defesa, assim, né? Agora, e a questão corporal? Quer dizer, você trabalha a questão dos chakras, essa coisa Trabalho. Eu trabalhei muito tempo, o meu começo todo foi com massoterapia, com massagem. Então eu aplicava massagem, o Tuiná, mais especificamente que é uma massagem chinesa, o Tuiná, e aplicava o Reiki. Então assim, o Reiki sempre foi inicialmente ali até 2017, 18 assim, junto à massoterapia, foi meu ponto principal. Então, a gente olha com pêndulo, né? Pode falar. O pêndulo serve só para ambientes ou também para pessoas, assim, para o corpo da pessoa? Serve. A radiestesia, ela pode, porque os chakras, eles se movimentam, né? Assim, a terapia integrativa, ela se apossou muito, digamos assim, dos nomes indianos, né? Para poder explicar os centros de força e tal, enfim. Então, cada centro de força, ele é um arquétipo de consciência, arquivos e manifestação física. Então, se você fala algo para alguém que agride ela naquele momento, o chakra do coração dela, ele fecha. Ele é igual aquela plantinha. O chakra é igual aquela plantinha que você passa dele e ele fecha. Aí você começa a deixar ele tranquilo, ele começa a se abrir ali que vem a regulação. E ali nessas pétalas dos chakras que ficam essas memórias, que são os bloqueios, né? Como se fossem uns trombos.
E com o manuseio, com o pêndulo, você pede para ele, pergunta para o pêndulo se aquele chakra está regulado, sim ou não, e ele gira. Se for não, eu pelo menos 2 comandos. Se for sim sentido horário, não sentido anti-horário. E às vezes e ali você vai vendo o que manuseia, com reiki, um cristal. Agora, a tua profissão é muito, muito rica, né, nesse sentido, né? Agora, você se sente realizado na profissão? Olha, hoje eu me sinto hoje tá acontecendo tudo muito até mais do que eu esperava, né? Por exemplo, poder falar na TV, poder estar aqui com você, aqui, eu que agradeço. Então e tá falando do meu trabalho, que é o que eu já faço há 17 anos e falo isso 24 horas por dia, então é muito bom poder levar para outras pessoas, porque às vezes tem alguma pessoa lá do outro lado que está precisando de... tem gente que fica com um bloqueio uma vida inteira, que às vezes ouve uma coisa e a coisa já se movimenta na vida. Tem muita diferença o que você fala, por exemplo, em aula ou num atendimento pessoal e como você faz a televisão, quer dizer... Você sente essa diferença? Sim. Tem algumas coisas que... porque até o próprio cliente, porque eu atendo cliente também de todas as religiões e de todo entendimento. Tem gente que só quer o assunto resolvido. Só. Quero tirar essa dor, quero acabar esse casamento. Faça... tipo assim, porque... Por exemplo, teve uma vez que a mulher, ela me pediu para fazer... Eu trabalho com hipnose também. Ela me pediu para fazer uma hipnose nela, para ela aguentar, porque ela tá falando, ela foi falar sobre um relacionamento dela e tal, e eu vendo ela toda marcada. Eu perguntei para ela, eu falei, você tá sofrendo violência? Ela falou, estou, mas eu quero fazer uma hipnose para eu poder continuar aguentando. Nossa. Eu falei, não vou fazer de jeito nenhum. Aí eu falei com ela, vamos, aí eu pego também para não perder o cliente, ajudar, para não perder o cliente, que eu falo assim, para poder auxiliá-lo. Falei assim, vamos fazer uma hipnose para você entender o porquê você aguenta, porque tem alguma coisa te fazendo aguentar isso. Eu sempre falo com as pessoas lá, não manda ninguém nem separar nem ficar junto, é para equilíbrio. Equilibrou, se você viu em médio e longo prazo que não é para ficar junto, ok, né? Mas se for insistir, assuma também as escolhas e consequências, não é? E assim eu fiz, e assim eu vou trabalhando. Então tem coisa que, por exemplo, que você perguntou, que na TV às vezes não dá para poder falar, porque é essa explicação mais assim. Por exemplo, que do outro lado pode ter um evangélico, um ateu, um budista, e aí alguma dessas não vai pegar, mas eu consigo explicar. Mas você acha importante fazer a televisão no sentido de atrair as pessoas, de chamar as pessoas para o seu trabalho? Informar até que existe, porque às vezes tem um vizinho que é reikiano e a pessoa sempre passou fazendo cara feia. Aí quando vê assim, o assunto sendo abordado, a pessoa fala, então é isso. Entende? Acaba com o preconceito. Informação, né? Informação acaba com o preconceito. Por exemplo, eu atendo muitos evangélicos, mesmo eles sabendo que... Porque eu sempre falo com as pessoas, gente, minha religião não tem nada a ver com o meu trabalho. Sim. Agora, o trabalho, fato, ele não fala de coisas 3D, dá para explicar 3D. Mas, por exemplo, a constelação, ela tem muita linguagem do julgo familiar, não é? Que é como é falado na Bíblia. E até porque o Hellinger era padre há muito tempo atrás, e dali ele conseguiu trazer. Então eu consigo, cada técnica eu vou abordando com as pessoas. Nossa, eu passaria aqui muitas horas conversando com ele para saber sobre isso, porque são várias, né, técnicas integrativas aí. Então o reiki é uma, a constelação é outra. Apometria. Apometria é uma técnica também, mas essa leva em conta mais a parte espiritual, desdobramento de corpos, limpeza dos campos, aí é tipo uma faxina no corpo. São várias, né? São várias. Então, para quem quiser conhecer mais, Walter _terapeuta integrativo. Maravilha, Walter, querido, foi uma honra, um prazer. Obrigado, espero te receber aqui muitas vezes. E quando tiver uma dor como da coluna que eu estou hoje, que você possa me ajudar aqui. Obrigado, viu, querido? Obrigado, eu que agradeço. Coração. Beijos. Na próxima semana a gente volta com mais gente interessante, com estrelas, cada um na sua área, né? Beijos, dignidade já.